Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 12. Gênesis capítulo 3, versículo de número 12. Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Vamos repetir? 1, 2, 3. Obrigado, irmão. Pode sentar. Mas eu vou cantar um louvor aqui. Acredito que vocês nunca ouviram. O título dessa música é O Cheiro de Cristo. Mas tem uma parte que fala sobre a família. O cheiro de Cristo eu devo ter, para que Cristo venha nos receber com um cheiro suave que vem de Cristo. Este cheiro é caro, por isto sou rico. O cheiro de Cristo devemos ter, para que Cristo venha nos receber. O cheiro de Cristo é agradabilíssimo, é um cheiro de paz, cheiro de amor. O cheiro de Cristo está no meu lar, a minha família cheirosa está. Cristo é o centro de minha família. Isto porque o cheiro está. Para que Cristo venha nos receber. O cheiro de Cristo é agradabilíssimo, é um cheiro de paz, cheiro de amor. O mundo aprova com a sua voz, nos perguntando se somos de Cristo. Isto porque há cheiro em nós, o cheiro de Cristo devemos ter, para que Cristo venha nos receber. O cheiro de Cristo é agradabilíssimo, é um cheiro de paz, cheiro de amor da família. O cheiro de Cristo está em meu lar, a minha família
cheirosa está. Cristo é o centro de minha família. Isto porque o cheiro está. Já sabe o coro? Ajude, me ajude. O cheiro de Cristo devemos ter para que Cristo venha nos receber. O cheiro de Cristo é agradabilíssimo, é um cheiro de paz, cheiro de amor, é um cheiro de paz, cheiro de amor, é um cheiro de paz, cheiro de amor, de amor. Vocês já ouviram essa música? Não? Também é uma das minhas que eu lembrei hoje. Essa música eu fiz de muito tempo, mas tem uma pessoa que pede muito para eu cantar essa música por causa dessa estrofe. O cheiro está na família. E quando eu fiz essa música, eu nem família tinha. Digo família de família, não família de parente. E lembrei dela hoje. Eu falei, hoje eu acho que eu vou soltar essa música que eu nunca cantei. Nunca cantei aqui, nem em lugar nenhum. Né? Só para... Foi avulso e essa pessoa ouviu. E falar em cheiro em família, e vocês sabem que é uma coisa assim que não é muito fácil, não é isso? Mas que nós possamos guardar essas boas lembranças, que o cheiro de Cristo possa estar em nossa casa, em nossa família. Amém? Meus irmãos, eu tenho duas observações a ser feitas aqui nesse momento. Primeira, é que foi falado sobre um estudo para casais, não é isso? Para os namorados, não foi isso? Mas as agendas não bateram com com o que nós pretenderíamos e foi cancelado esse trabalho. Mas eu acredito que vai ficar de pé, porque hoje o que nós vamos falar não vai cobrir o que nós falaríamos para casais, correto? E nós estamos aqui nesta noite, cumprindo aí um pedido para a gente falar sobre família, vamos tocar aqui uns assuntos. Eu fico preocupado que quando a gente prega dentro de uma certa área, nós somos provados naquela, sabia? Vocês já tiveram essa experiência? Quando você prega dentro de uma área, você é aprovado. Então é uma coisa, né? Deus me cobre com teu sangue, me proteja aqui, né, Grace? Uma outra observação que eu precisava fazer é que domingo passado eu não pude estar, porque eu havia até conversado com o pastor João, e foi meu aniversário, e eu precisava juntar minha família e família parente. E isso foi muito bom, tá? Não conseguimos juntar 100% como nós pretenderíamos, mas foi uma bênção, e por essa razão a gente não pôde estar aqui no culto aqui com vocês. Inclusive foi até o dia, né, dos pastores, não pude estar por esse motivo, e Deus nos abençoou. E uma terceira observação que eu preciso fazer é que a minha esposa estaria aqui comigo hoje. Entretanto, devido a esse desencontro de agenda, nós marcamos um outro compromisso hoje, mas aí o que aconteceu? A minha esposa foi cobrir esse compromisso, depois nós vamos lá, para a gente não ficar a desejar, não é isso? Então, o que nós vamos falar hoje, irmãos, são assuntos até que os irmãos já conhecem, já sabem, mas como se diz, a gente é preciso estar
sempre relembrando, não é isso? Quem tem máquina, quem trabalha com máquina sabe disso. As máquinas, elas trabalham, mas de tempo em tempo precisa de manutenção. Precisa estar trocando óleo, precisa estar trocando as correias, e se não, as bobinas, enfim, para que a máquina possa. Não somos diferentes. Nós até sabemos de muitas coisas, até entendemos, mas é preciso estar sendo relembrado para a gente poder continuar, não é isso? No pique, senão, uma hora, umas correias dessa arrebentam e vai tudo para o ar, não é verdade? Qual foi o texto que nós lemos? O que disse? O que disse? Olha só, nós vamos falar nesta noite sobre um simples tema: a mulher que tu me deste. Pode repetir? É verdade que eu vejo aqui, parece que tem mais mulheres, né? Mas fiquem tranquilos, vocês não vão apanhar, não. Fiquem tranquilos, tá bom? Chega de tanta, né? Quando a gente olha esse texto aqui, a gente vai entender que, até então, tudo fluía muito bem. Um paraíso, uma paz tranquila, ouvia-se os cantos das araras, dos sabiás, não é isso? E os animais, o balançar das árvores, através do vento, uma paz tranquila, as águas correndo muito bem, de rio abaixo, os peixes, uma paz tranquila, aquele paraíso que todos nós sonhamos, não é isso? Quando se faz uma agenda num sítio desse aí, você viaja, chega lá e passa um fim de semana, interessante que a gente vai para esses lugares e não esquece o celular vai com a gente. E chega lá, fica no celular e não resolve nada. Vem tudo, não modifica nada, só saiu de casa e volta e fica ansioso para ir para casa. Eu tenho que ir para casa e tem uns que no trânsito bate no outro porque quer chegar logo, né? Tanta pressa, não adianta de nada. Nada é mais como aquele paraíso, nada. Você pode olhar o melhor lugar do mundo, mas dentro de nós fica aquele turbilhão de coisas. E era assim que funcionava aquele paraíso, muito lindo, extraordinário. Até que, um belo dia, como vocês já sabem, as coisas vão mudar de configuração. Não vou mais lembrar da pregação da Grace, da genética. Até então, DNA, né? Até então, a gente vai entender que a serpente falava, ou vamos, né, conjecturar, porque quando Eva observa aquilo, ela vê com tanta naturalidade que ela não se espanta, não foi uma coisa espantosa para ela, foi uma coisa natural. A serpente andava, não se rastejava. A gente percebe que isso vai ser mudado depois que eles recebem a pena, não é isso? Então, quando Deus fala que não era para comer da árvore, a gente vai entender pelo plano de salvação
que Deus coloca um limite como prova de obediência para o homem. Homem, falando homem e mulher, genérico. E agora a gente observa que depois que Eva é persuadida pela serpente, na verdade, por Satanás, ela come do fruto e o marido logo então chega e ele também não questiona, ele não observa nada de diferente, pelo menos que parece, porque ele naturalmente pega do fruto e come. Isso denota até hoje, o homem tem tanta confiança na mulher que muitas coisas ele não questiona, ele simplesmente aceita. Não é verdade? E agora, quando vem o Senhor, que era hábito de, à tarde, passear pelo jardim, ele vai observar alguma coisa. E Deus começa a questionar com eles, e eles vão entender que eles pecaram, eles erraram, e logo o Senhor vai perguntar. Disse Deus, no versículo 11 do capítulo 3, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Daí em diante, agora a gente vai começar a ver em todas as sequências, em todos os comportamentos do ser humano, de transferência de responsabilidade. É um hábito comum do ser humano quando erra, da maioria, não todos, de não assumir o erro, transferir a responsabilidade. Fulano, por que você fez isso? Ninguém fala, eu fiz porque eu quis. Eu fiz porque eu fui um neófito. Eu fiz porque eu fiquei irado, porque eu não gostava, eu não gostei. Mas sempre alega um fator que vai fazer um retrospecto para dar um motivo pela qual a pessoa agiu. Não é verdade? E até hoje, há muitas pessoas que agem em nome de Deus, sendo que não foi Deus quem falou, nem foi Deus quem mandou. A pessoa age para ter uma lábia, para ter um motivo, não é isso? Para poder se justificar. Em contrapartida, também tem outros que agem em nome do diabo. Sabia que às vezes o diabo ele recebe várias acusações pelo qual ele não teve culpa? O pecado já está diante do homem. A promessa as orientações de Deus já disse, ó, vigiai, porque o diabo anda em derredor. Nós estamos avisados. Agora, quando a pessoa ela faz algum erro e não assume, e às vezes não quer levar aquilo nas suas costas, o diabo me usou. Às vezes sim, e às vezes simplesmente agiu por imprudência, conscientemente por imprudência. Então, mediante essa circunstância agora da queda, agora vai haver uma transferência de responsabilidade. A mulher que tu me deste, a serpente me enganou e eu comi. E ninguém assume até então nada. Mas nós vamos agora trabalhar nessa noite sobre essa expressão de Adão. A mulher que tu me deste.
Vocês observem o seguinte: o único homem na história que teve o privilégio, não é isso? De ganhar uma mulher da mão de Deus foi Adão. Pastor Leocádio, sim. Vocês sabem que Deus, quando faz o homem, ele anestesia o homem. Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Então Deus é o primeiro anestesista, e ele é o primeiro cirurgião, e ele tira a mulher da costela de Adão e faz uma mulher e entrega para Adão. Então, Adão é o único homem privilegiado de receber uma mulher, independentemente que ela fosse linda, independentemente que ela fosse... Não, ele recebe uma mulher. E quando ele alega isso para Deus, ele tem toda a razão. A mulher que tu me deste. Vocês sabem que daquele dia em diante, deixa eu me conjecturar, Deus fala assim: a partir de hoje, eu não dou mulher mais nenhuma, homem nenhum. Não dou mais mulher. Agora, se vocês quiserem, que vocês que procurem as suas. Sabiam disso? Deus deu agora, Deus fez nós recebemos a mulher no sentido de Deus ter feito a mulher para o primeiro homem. Mas no quesito receber diretamente, somente Adão. Agora nós recebemos via escolha. Agora Deus, ele não entra mais nessa, porque um dia lançaram na cara dele: foi tu que me deste. Sabe o que ele faz agora? Ele deixa você escolher. É isso? Isso. Deus deixa agora você escolher. Então, quando você escolhe a mulher, você denota que você tem um livre arbítrio para escolher quem vai habitar ou coabitar com você. Não é verdade? Nessa escolha, nós podemos fazer boas escolhas e... Não é isso? A gente pode estar bem ou se dar mal. Vocês já repararam que há pessoas que compram carros, vamos falar de carro, da mesma marca, do mesmo ano, mesmo fabricante, e tem gente que anda com o carro para cima e para baixo e tal, não dá problema nenhum. E tem outros que acontece com o fogão, não é verdade? A pessoa compra o fogão da mesma marca e está sempre lá: não, esse fogão não presta, e tem gente que está oferecendo o meu fogão. Não é isso que acontece? Será que é sorte? Será que é uma escolha? O que pode ser? Porque quando a gente escolhe, a gente está sujeito a essas demandas de escolher algo certo ou algo errado, algo que... Porque, na verdade, será que existe algum tipo de mágica ou de magia? Será que existe algum tipo de encantamento para a gente poder se dar bem? Bem, às vezes sim, às vezes não. Por que às vezes sim, às vezes não? Porque existem coisas que elas precisam ser observadas. Quando Deus dá oportunidade para a gente escolher, é porque Deus está falando assim: olha, você tem tempo para escolher, para pensar. Por isso que ele disse: far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora. Porque é uma, tem que ser bem escolhida. Porque é uma,
tem que ser bem pensada, porque uma tem que ser bem analisada, porque uma tem que orar, buscar Deus, observar, porque é uma. Então, temos direito de escolha? Temos sim. Porque se você escolher de um lado ruim, você vai ter um exemplo da mulher como a mulher de Ló, por exemplo. O que aconteceu com a mulher de Ló? Quem lembra? Mas por que ela virou uma estátua de sal? Não é verdade? Isso trouxe um transtorno para Ló. Um transtorno muito pesado. A gente encontra isso lá em Gênesis 19, 26. Mas o fato dela ter ficado com o coração preso à cidade em que ela estava, trouxe transtornos futuros. Não somente no quesito dela ter virado uma estátua de sal. A gente vai entender que mais à frente, as filhas de Ló, elas vão pensar assim agora: quem vai continuar a linhagem do meu pai? E agora, o que elas irão fazer? Elas vão embriagar. Não é isso? O pai. E vai cometer o primeiro o quê? O primeiro incesto. E o primeiro estupro de vulnerável. Sabiam disso? Uma mulher não estupra homem? Estupra sim. Então o que aconteceu? Por causa da escolha de uma mulher que não foi obediente ao quê? A Deus. Mas quem escolheu para o casamento? A mulher que tu me deste. Outro exemplo que a gente pode observar é justamente a mulher de Jó. Até lembra, né? O som, né? Ló e Jó, parece que tá. O que aconteceu à mulher de Jó? A mulher de Jó, no ápice do seu sofrimento, onde filhos já tinham morrido, os bens já tinham sido destruídos, a saúde estava precária e não tinha mais nada o que fazer a não ser confiar em Deus quando ela precisa de um alento, quando ele precisa de um alento, quando ele precisa de alguém que venha suavizar a sua dor. O que ela recebe, na nossa tradução, independente de original? Amaldiçoa o seu Deus, ou seja, dá cabo à tua vida. Então, as nossas escolhas, muitas das vezes, vão refletir no nosso futuro. Eis o momento importante, quando nós estamos para entrar em um relacionamento. O primeiro estudo que eu dei para jovem, foi meu primeiro estudo. Meu Deus do céu, eu não sabia que eu não tinha assim tanta... Eu não tinha experiência, eu estava iniciando, e me chamaram para um estudo numa igreja. Cheguei lá, muitos jovens, e me deram para dar um estudo. Eu estava tão inspirado, que o meu estudo foi simplesmente 3 horas. 3 horas.
Hoje eu não faria isso. No máximo 1 hora, 1h30, não é isso? Máximo 2, nem isso, mais 1 hora. Mas eu estava tão inspirado. Interessante que o pessoal naquela época era tão faminto, que não tinha esse negócio de bebedouro, vai e volta, sai, não, não. Todo mundo ali, jovem, todo ali. Inclusive eu tenho um jovem que estava nesse grupo até hoje, que hoje em dia é pastor, presidente de igreja, e da Emaús, o pastor da Emaús. Ele sempre lembra disso e comenta. E naquela ocasião, eu falava que para um relacionamento, o primeiro passo, quando você vai conquistar alguém, ou está sendo conquistado por alguém, o primeiro passo é a amizade. Sabia disso? Tenha muito cuidado com esses momentos que alguém apresentou alguém e você não conhece, e logo já está se envolvendo em relacionamento. Conheça primeiro. Eu fico pensando, muitas meninas, quando começam a namorar, às vezes ficam meses já se relacionando com o rapaz, mas não sabe aonde o camarada mora, não conhece a família do camarada. E quando tudo já está muito entrosado, aí que vai descobrir. Aí vai saber que é de linhagem desagradável, distorcida, enfim, aí tá tudo, como falam, degringolado, né? Tá tudo complicado. Então a amizade é uma coisa muito, muito importante. O meu filho, ele soube que eu casei com a primeira namorada. Eu não digo que isso é regra, tá, gente? É exceção. Eu casei com a primeira namorada, tinha a opção de conhecer outras meninas, mas quando eu vim, eu não falo nem que vim do mundo, porque eu não era crente, mas eu não sei que preceito que eu guardava, que eu tinha muitas furadas que eu saía fora. Eu acho que já é da pessoa. Eu tive muitas chances mas já é da pessoa, né? Então eu via muitos colegas, tanto os colegas homens como as meninas, quando a gente estava na roda, e cada um ficava contando suas histórias. E falava assim, e aquele garoto ali? E aquele garoto eu já namorei, e beija muito mal. Aí vinha outro, e que isso, aquilo, outro. E aquilo ali. Aí eu que não era evangélico, ainda pensava, bem, quando eu comecei a namorar, eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim, até porque eu não quero ser depois falado, esculhambado, não é isso? E aí calhou de eu me converter. Me converti, aí eu só comecei a namorar depois que eu passei pelas águas, e eu lembro que eu, com 17 anos, eu já indo para a igreja, uma moça de 21 anos de idade, chegou, não falou comigo, foi falar com a minha mãe, se ela permitia ela me namorar, a moça. E aí eu olhei assim, poxa, mas até hoje eu estou esperando eu namorar ela. Não, bem que eu desconfiei que ela me convidou para ir para casa dela almoçar no domingo, e a gente almocei lá de boa, tranquilão, e ela cheia de intenção, mas não era. Mas quando eu fui para a igreja, também não fui com essa intenção, mas o que aconteceu? Uma das primeiras passos que a gente se envolveu num relacionamento foi a amizade. Eu lembro que eu era auxiliar da igreja, estava no pátio, aí eu lembro, a primeira vez que a gente conversou, ela veio na minha direção e veio perguntar. Ela era encasquetada com aquele texto que diz que as mulheres devem ficar caladas na igreja. Aí veio me perguntar, o que você acha desse texto? Aí a gente começou a conversar, e aí depois de muitas conversas, ela me mandou uma cartinha do tipo assim, a amizade sincera é aquela que nunca se finda, um dia adormece para se acordar mais linda. Poxa, falei,
Cocei a cabeça. Cocei a cabeça, meu Deus do céu. Que papo é esse aí? Aquilo ali, peraí. Diz ela que era da simplicidade, pode ser, mas aqui tem um macho, né? E sabe como é que ela me mandava carta? Eu mandava carta, ela morava lá, no Espírito Santo, com um perfume, água da Boticário. Isso. Aí, meu Deus do céu, aquilo ali ficava ainda. Essas mulheres sabem, né? Eu não sei se é curso, se é dom, se é tática, elas sabem, né? E eu confesso a vocês que, não querendo me fazer de rogado, eu tive opções de outras meninas, mas um dia eu fui para o quartel, e minha igreja era lá em colégio, e eu morava em São Mateus. E eu tinha que estar no quartel à noite, porque senão eu não conseguiria estar às 6 horas da manhã. Então eu dormia no quartel, eu já saía da igreja e ia para o quartel. E um dia eu saí e fui na casa da irmã dela. Nós não namorávamos, não. E ela estava lá na casa da irmã dela. Eu deixei meu terno lá, um terno azul que eu tinha, e fui para o quartel. Passaram-se alguns dias, eu fui lá buscar meu terno. Quem traz meu terno, gente? Passadinho, dobradinho. Ela me entrega e olha para mim com aqueles olhos verdes. Ai, meu Deus do céu. Aí tem como, não tem como. Não, ela foi cobrir uma, mas depois ela vai ouvir pela. Aí, depois eu ia para casa, né? Aí a irmã dela falava assim: fica aqui, janta aqui. Eram duas irmãs, uma morava no. Janta aqui, e não tinha mãe, nem morava só praticamente com meu irmão. Aí foi as coisas, enfim. Hoje em dia, a gente está casado, me parece que são 37 anos, né? Me parece, casamos em 88. 88. Não é isso? Júnior, tu não era nascido não, tá? Acho que tu não era nascido não. 88. Estamos hoje, até esse exato momento, para a glória e honra do nome do Senhor. Agora eu te pergunto, a mulher que tu me deste, o que faz alguém ficar esses anos todos? Será que é alguma técnica? Será que é alguma sorte? Ou será que nós somos tão certinhos, dos quais não batemos de frente, não discordamos? Se bem que aquele olhar dela, assim, verdão, né? Assusta um pouco. Sei lá, até hoje eu tenho dúvida. Até hoje tenho dúvida. Então, vejam bem. A mulher que tu me deste, Ló, não teve sorte. Jó não teve sorte. Tem uma mulher que a gente vai observar que ela foi uma mulher de sorte na vida de um homem ruim, um homem grosso, sabe, daquele tipo de gente que, vocês sabem, lembra desse nome desse homem? Nabal. Davi está com os seus soldados, com fome, precisando de uma ajuda, e esse homem nega, e esse homem é muito grosso, e Davi ele vou destruir esse camarada, e foi para destruir tudo que aquele camarada tinha. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia edifica
a sua casa. E o que aconteceu? A mulher apaziguou, Abigail, apaziguou a situação. E o que aconteceu? Aquele homem não foi destruído com sua casa. Então, quando nós estamos diante dessa oportunidade que Deus nos concede, de escolher quem vai conviver com a gente tem que parar, pensar, analisar. Você, rapaz, que está com intenção de conhecer uma menina, é muito bom que você faça uma estratégia de passar um dia lá na casa dela, ver como ela trata o pai, ver como trata a mãe. Não é isso? Faz assim olha, eu queria comer um arroz seu. Será que eu queria comer um arroz seu? E ver se a mulher cozinha bem, se ela maltrata os irmãos, os sobrinhos, se é uma menina que só gosta de acordar já na hora de ir para a escola, não se interessa de fazer um curso, o quarto todo bagunçado. Tem que ver essas coisas, porque depois, quando casa, o casamento, na verdade, deveria ser uma ida sem retorno. Deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Porque quando você volta para a casa dos pais, você vai voltar, porque pai é pai, mãe é mãe, mas sabe de uma coisa, tem que piar fininho, porque o seu direito já foi esgotado. Então, em escolhas erradas, a gente viu a questão de Ló, a gente viu a questão de Jó, o próprio Sansão, ele resolve escolher mulheres que não faziam parte do plano de Deus, do povo de Deus, e depois vai pagar um preço muito caro. A Bíblia fala sobre a questão do jugo desigual, e tem muita gente que não leva isso a sério. Como eu disse que eu casei com a primeira namorada, isso não é regra, é exceção. Há pessoas que casam com pessoas que não são crentes, não são evangélicas. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Para os que deu certo, deram certo, felicidade. Mas para os que dão errado, vão chorar, vão se lamentar e não tem o que fazer. O divórcio. Aí depois vão ficar chorando no colo de pai, no colo de mãe, trazendo transtorno para a família. Porque se você namora com um rapaz que ele já tem hábito de ir para as baladas, você sabe disso, de ficar o dia todo lá no campo de futebol com os amigos, você sabe disso. Mas você é da igreja, você é da casa do Senhor, mas você sabe que esse jovem tem esse tipo de hábito. O que vai acontecer? Casou, você vai achar que ele vai mudar, vai querer te seguir para a igreja? Aí quando o encantamento, não é verdade, acabar, porque tem muitos que casam porque estão, principalmente da igreja, estão no momento de descobrir o seu corpo, não é isso? A vontade do sexo está aflorando, e às vezes casam pelo corpo bonito, pelos olhos lindos, enfim. Mas só que depois do casamento, essas coisas mudam. As mulheres tendem, não é uma regra, mas
tendem a ganhar peso. Os homens, por sua vez, a barriguinha crescerem. Não é isso? A barbinha já começa a ficar branquinha. E então as coisas vão mudando. E todos sabemos que no início do casamento, o momento íntimo é quase que frequente. Praticamente quase a semana toda. Mas depois vai diminuindo, 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 diminuindo. Não é isso? Tem uns que param quase totalmente, ou totalmente. Então você já não vai estar casado pelo impulso, pela vontade, mas sim, você vai estar casado porque você ama, gosta e quer ficar. E se não tiver esses requisitos? Porém, para nós concluirmos isso, Jó, falamos, Ló não foi bem sucedido, Sansão não foi bem sucedido, mas temos vários homens que foram bem sucedidos. Primeiro, foi o marido de Abigail. Ele foi protegido justamente porque a sua mulher, uma mulher muito louvável. Nós temos uma outra mulher, a mulher sunamita. A sunamita é aquela mulher que observava Eliseu, e aí eles não tinham filhos, e pelo fato dela dar um abrigo para Eliseu, agora eles também vão ser ressarcidos no quesito de uma promessa de filhos. E o lar deles era um casal, passaram a ser uma família, porque Eliseu profetizou que eles teriam um filho. Por quê? Porque aquela atitude sábia daquela mulher de abençoar o homem de Deus. Temos a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa. Quem achará? Diz que a mulher virtuosa, ela acorda muito cedo, ela prepara a sua casa, não é isso? É uma mulher que trabalha, prepara tudo, a roupa do seu esposo. Então, a gente está vendo muito casos de mulheres que abrem o celular e no celular não olha nem para a cara do marido quando chega, e aquele cafezinho quando vai embora para o trabalho, e vou acordar nada, está muito frio, se quiser que faça. Acordar nada, ele sabe fazer, a cafeteira está lá, ó. Aquele beijinho, tchau meu amor, não é isso? Não, aí está lá, tranquilona. Quando o marido chega, o marido abriu o portão, já tem a chave, nem viu que o marido entrou, o marido está dentro do banheiro tomando um banho, está lá no celular. Está nem aí. Isso vai fazendo com que esse calor, essa intimidade vai se distanciando. Porque num casamento tem que haver pelo menos alguns quesitos que a gente precisa, os requisitos que a gente precisa entender. Primeiro é o respeito. O respeito, ele precisa estar sempre em todo vapor. A Bíblia diz que Sara respeitava tanto Abraão que o chamava de Senhor. Isso não traz uma distância, não. É uma questão de respeito. O respeito, quando a gente fala da mulher, ele é uma via de mão dupla. Tanto daqui para lá, quanto de lá para cá. Aos Efésios, Paulo vai dizer isso. Capítulo 5. Então a gente observa que o casamento, para ele ser sustentado, precisa ter respeito. O outro quesito muito importante é o diálogo.
o que está arrebentando, acabando com muita família, é a falta de respeito. A mulher dá dedo para o marido, chama o marido de, na hora da raiva, xinga a mãe dele para aquele lugar e vice-versa. Por essa razão que Maria da Penha está rolando aí a balde, que não deveria estar, até na casa de pessoas evangélicas, quando a Bíblia fala para a gente não dar o lugar ao diabo. E o que acontece? Falta de respeito e falta de diálogo. Quanto ao diálogo, Pedro vai falar assim: maridos, coabitai com vossas mulheres. O que é isso? Isso está num sentido de diálogo, de conversa. A minha esposa sabe a senha do meu celular. Inclusive até a minha filha. Eu sei a senha do celular da minha esposa. Marido e mulher com senha. Na verdade, nem do banco a minha senha é reservada, porque nós temos senha conjuntas. Marido que reserva senha de celular, de banco até eu considero alguns devem conservar mesmo, porque tem mulher que gasta muito, não é sábia, sabe? São compulsivas, né? Em compras. Qualquer coisa que vê está comprando, então realmente tem alguém precisa de botar freio em alguma coisa. Mas senha de celular, muito segredo entre si, isso é muito complicado. Isso distancia o casal. Queridos, eu sei que se nós fôssemos continuar falando, nós íamos trazer uma pauta muito mais elevada. Mas nós vamos cumprir o nosso horário hoje, porque eu acredito que a mensagem que eu estou entregando para vocês está sendo bem entendida. Quem está entendendo? Se você disser que não está entendendo, eu vou continuar. Não é verdade? Então, para a gente terminar, existem as mulheres. A mulher que tu me deste. Abraão, Adão foi o único que recebeu a mulher direto de Deus. Agora Deus dá a esposa para a gente assim. Em que circunstância? Te dou para você escolher. Eu escolhi a Eliane. Quem você escolheu, pastor? Aquela morena? Eu escolhi a Eliane, Carlos. Quem você escolheu? Gilson. Eu escolhi a minha esposa Eliane e você escolheu quem? E você, meu querido? Eu escolhi a Eliane e você escolheu quem? Glória a Deus. Não é verdade? Aí vai depender de nós. A mulher sábia edifica a sua casa. Quantos estão edificando suas casas aqui? Quantos estão edificando sua casa? Continue assim, meus queridos. Continue assim, porque vida a dois, ou vida, enfim, familiar não é fácil. São muitas trajetórias. São altos e baixos. São momentos difíceis. Quer ver conhecer um casal fiel na crise? Quando está tudo bombando, não é isso? Carro com tanque cheio, geladeira cheia de carne, não é isso? A conta lá no banco. Opa, beleza. Mas quando vem a crise financeira, quando vem a enfermidade, aí a gente vai ver quem é quem. Quem vai ajudar quem? Então, nós sempre vamos falar assim: a mulher que tu me deste é abençoada. Vamos falar, homens. A mulher que tu me deste é abençoada. E as mulheres podem falar?
Os homens, vamos lá? Quem pode falar mais uma vez? Para os casados. Quem é solteiro não tem homem, não fala nada. Vamos, pelo amor de Deus. A mulher foi fraca, né? Foi fraca, não senti firmeza não, hein? Vamos no 3, vamos lá. 1, 2, as mulheres. Deus abençoe, queridos. Que nós possamos continuar nessa pegada. Vida a dois não é fácil. Existe momento difícil. Tem momento que dá vontade de jogar tudo pro alto. Mas a gente vai entender que a vida a dois precisa de entendimento, perdão, não é isso? Amor. E assim a gente vai seguindo até chegarmos à terra prometida. Deixa eu deixar aqui uma observação. Uma palestra para casais, propriamente dito, nós abordamos, ou são abordados, temas mais profundos, mais íntimos, mais adequados. E hoje foi só uma coisa superficial, tá bom? Agora fica a critério dos organizadores. No futuro, se quiserem, nós estamos aí, então se quiser chamar outro para palestrantes, vocês têm todo o direito, mas estamos aqui para servir a vocês. Amém? Quanto aos irmãos que são casados, me foi posta aqui uma incumbência, me foi posta, eu não pedi, a direção da igreja me impôs, me pediu, e eu recebi de bom grado, que vinha as tuas mãos para fazer, faça segundo as tuas forças, para que nós assumíssemos uma posição de conselheiro de casado, não foi isso? Sim ou não? Sim ou não? Só, queridos, olha só, ouvi uma vez o pastor aqui questionando que os membros não os procura para aconselhamento. Está entendendo? À disposição ele está. Mesmo caso os casais. Se nós não estamos aqui para enfeites. Nem queremos que vocês vá em outra igreja fazer embora seja direito de vocês, mas não que na casa não tenha. Estamos aqui para conversar, para palestrar. Eu lembro que quando eu estava na ativa, eu estava dirigindo e o meu setor de trabalho, pastor, virava aconselhamento. Teve uma menina, já encerrando, que chegou, foi trabalhar comigo e começou a questionar. Olha, minha casa é linda, isso, eu tenho aquilo outro, mas meu marido é da marinha, só vive viajando. Mas eu namoro falando tal, e começou a contar vantagem. Eu simplesmente perguntei para ela assim, você acha isso vantagem? E dali, começamos a conversar. No final do expediente, aquela moça estava chorando. E falou assim, a partir de agora eu vou desfazer todos os números dos meus amantes. Então isso é para a minha glória e para a minha honra? Não, para a glória e honra do nome do Senhor. Então, a gente só vai ter esse momento se as pessoas nos procurarem. Se as pessoas quiserem ajuda. Se você for para a internet, você pode obter lá orientações de pensamento diferente e acabar com a tua situação. Então, ore por nós. Estamos aí para a glória e honra no nome do Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos.